Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta terça-feira, dia 13 de dezembro. Eu, Priscila Yasbeck, na companhia de Thaís Herédia, junto com vocês, nossos ouvintes, para trazer as principais notícias da economia no Brasil e no mundo. Bom, começamos hoje falando sobre risco fiscal, risco que afeta a Bolsa, risco que afeta a Petrobras, enfim, uma série de riscos que estão afetando os nossos ativos, nossa Bolsa e que ontem se aprofundaram. Então, ontem o dia foi cheio de notícias, de rumores, notícias sobre uma possível ida de Aloysio Mercadante para o BNDES, isso no começo do dia, depois a possibilidade de que ele fosse indicado para a presidência da Petrobras, e isso já estava mexendo com o mercado desde a semana passada. Na semana passada, os rumores de que Mercadante poderia ocupar alguma pasta, seja planejamento ou BNDES, já estavam afetando os ativos, porque o mercado tinha uma visão de que, apesar de não ser favorável à indicação de Fernando Haddad para ministro da Fazenda, Haddad teria sido um meio termo entre nomes mais políticos que poderiam assumir a Fazenda e nomes mais técnicos. Só que a preocupação do mercado na sexta-feira seria quais seriam os nomes que ficariam no segundo escalão, como a gente falou aqui, quem ficaria no Tesouro, na Receita Federal, também outros ministérios que vão ser desmembrados, no planejamento, o Ministério de Desenvolvimento, Comércio e Indústria, e aí veio então essa notícia, ou começaram os rumores sobre Aloysio Mercadante. Qual que é a história por trás da indicação de Mercadante? Mercadante é um antigo aliado de Lula, que inclusive já fez muitos favores a Lula no passado. Lula, inclusive, uma vez pediu para ele se manter na liderança do PT na Câmara, ele topou. Então, existe um respeito ali, um agradecimento, um sentimento de Lula de que ele tem que recompensar os quadros históricos do PT. E sempre que esse assunto vem à tona, isso acaba afetando bastante os ativos, porque se tem a visão de que os quadros mais históricos do PT podem influenciar as decisões na economia e levar a economia mais para a esquerda. Então, isso aconteceu primeiro com Fernando Haddad, depois o mercado deu uma acalmada e agora, então, com o nome de Aloysio Mercadante, que poderia trazer uma impressão ali de um governo mais gastador, de um governo menos responsável do ponto de vista fiscal. E também uma indicação de Mercadante aponta mais para uma tendência de nomes políticos e não nomes técnicos, que também tinha rumores de que antes Pércio Arida poderia ter algum cargo na equipe econômica do governo Lula, André Lara Rezende, alguns outros vários que já passaram no meio desses rumores, mas sempre que os nomes políticos ganham força, isso acaba afetando os ativos, com essa perspectiva de que o governo Lula vai caminhar mais para o governo ali, a gestão 2 do Lula e também o mandato de Dilma, mais para aquela ideia de matriz econômica, de desenvolvimentismo, de que gasto é vida, de quanto mais gastar, mais a economia vai crescer, sem responsabilidade fiscal. Então, ontem foi esse o tom do mercado, né? Um tom ali de aumento de risco, de aumento de percepção de risco, com a possibilidade de Mercadante ir ou para o BNDES ou para a Petrobras. Além disso, o que agravou a situação foram rumores, segundo a consultoria Eurásia, de que o governo Lula estaria estudando fazer uma mudança na lei de estatais. Isso significa que o governo Lula estaria estudando fragilizar as nossas instituições, né, ou as regras do jogo no mercado de capitais, trazer mais intervenção política para os ativos, seja para a Petrobras ou para a BNDES, enfim, estava tentando ali rumores de que o governo Lula poderia tentar driblar as regras das leis de estatais. Depois, ao longo do dia, Fernando Haddad veio falar que o rumor não procedia, isso, de certa forma, deu uma acalmada, mas o que os analistas estão discutindo agora é se eles conseguiriam ou não fazer mudanças na lei de estatais. E a gente conversou sobre isso com o Pedro Paulo Silveira, que é diretor de investimentos da Nova Futura Asset. Vamos ouvir. Eu acho que o novo governo vai se esforçar para isso. Afinal, o Aloysio Mercadante é um quadro muito caro para o Lula, né? Ele foi muito fiel, muito dedicado, então ele merece, segundo o Lula, recompensa para esse esforço todo. Agora, driblar, nesse caso, a legislação, eu acho mais difícil. Eu estava conversando também ontem com alguns colegas e com alguns especialistas. No caso do Aloysio Mercadante, seria mais difícil driblar a lei das estatais para empossá-lo na Petrobras. Eu acho que o governo Lula, o futuro governo Lula, vai ter que achar um outro lugar para colocá-lo. Colocar na Petrobras uma outra pessoa que não tivesse esse problema. Porque, especificamente para políticos, e não era o caso do pai de Andrade, já fica mais difícil driblar a lei. Então, eu tenho, assim,
eu acompanho esses colegas que estão apostando que não vai conseguir, o governo não vai conseguir empossar o Aloysio Mercadante. Eu acho que e o medo era esse, para poder empossá-lo, ter que mudar a lei. Mas também vai ficando claro que para mudar a lei é muito mais difícil, né? Agora não é simplesmente uma votação de uma PEC que pode mudá-la. Então eu acho que vai ser difícil, vão ter que achar outra saída para empossar o Mercadante alguma coisa no próximo governo. Bom, e aí com esse risco todo, a Bolsa caiu pouco mais de 2%, Petrobras 3,5%, a Bolsa praticamente está zerando os ganhos em 2022, até porque ontem também as commodities não ajudaram, que é o que está blindando nossa Bolsa, ou vem blindando a nossa Bolsa nas últimas semanas. E aí o Pepa falou sobre o Caio Mário Paes de Andrade, porque eu estava comentando com ele que eu lembro de conversar muito com especialistas no setor de petróleo, em SAs e também lei das estatais. O que eles dizem é o seguinte, que quando o governo quer, ele dá um jeito para fazer suas indicações. Caio Mário Paes de Andrade também tinha alguns questionamentos, mesmo assim conseguiu assumir. E aí o Pepa estava falando, então, que dessa vez é um cargo, são nomes políticos, talvez tenha uma resistência maior a uma mudança na lei de estatais, mas a ver, na dúvida, o mercado não quis comprar essa incerteza, né, e vender os ativos. No final das contas, né, minha gente, é aquele velho ditado, onde falta informação, a especulação, ela comanda as decisões. É o que está acontecendo desde o início do governo da transição, primeiro em volta do nome do Ministério da Fazenda, agora em volta de toda a composição, mas mais importante do que exatamente o organograma de como tudo vai acontecer, qual é o perfil das pessoas que, afinal de contas, vão conduzir a política econômica do governo. Se tem um perfil mais ligado à questão desenvolvimentista, Mercadante, por exemplo, faz parte dessa turma, da turma que comandou o governo de Dilma Rousseff, que teve esse perfil mais desenvolvimentista, que desequilibrou as contas públicas e por aí vai. No final das contas, o Haddad, né, que gerou muito estresse e incerteza com a sua nomeação, sobrou para ele mesmo baixar essa temperatura. Então, primeiro ele descartou, ele usou uma frase interessante, que ele disse assim, olha, a Fazenda não vai ser uma pasta onde haverá o domínio de uma única escola de pensamento. Falou em pluralidade. Isso significa o seguinte, ele está querendo mandar o seguinte recado. Escuta, aqui não vai ter nem o desenvolvimentista, nem o fiscalista, não vai haver apenas uma direção das decisões. Outra coisa importante para hoje, a Haddad vai encontrar com Paulo Haddad e vai almoçar com Roberto Campos Neto. É a primeira vez que ele vai encontrar o presidente do Banco Central. Ontem também, nessa tentativa de bombeiro, né, nessa atuação, na verdade, de bombeiro de Haddad, ele reconheceu, ele disse, olha, nós temos que respeitar a institucionalidade do Banco Central, né? Afinal de contas, temos um Banco Central independente. Então, no fim de tudo, o Haddad está fazendo o papel do moderado, do pragmático, daquele que está dizendo, não, escuta, aqui na minha pasta a coisa não vai degringolar. Mas ainda assim falta muito da compreensão de pessoas como Mercadante, por exemplo, que tem um simbolismo fortíssimo sobre uma atuação e vamos dizer assim, um jeito de governar o país. Qual vai ser o papel de Mercadante? Mais do que isso, qual vai ser a força da voz que ele tem? Então, ontem, por exemplo, ele não desmentiu que ele pode ir para o BNDES, ninguém do governo desmentiu que pode ir para o BNDES. Aliás, Rui Costa, que será o ministro-chefe da Casa Civil, confirmou um desejo que já tinha sido declarado, inclusive pelo Aloysio Mercadante, de que o BNDES não será mais ligado à pasta do planejamento e sim vai caminhar para ficar sob o guarda-chuva do Ministério da Indústria e Comércio. Nós falamos disso, nós tratamos disso aqui no episódio de ontem, no Money de ontem, e Rui Costa, no final do dia, acabou confirmando essa possibilidade, o que também não gera muita certeza de qual vai ser a política de concessões de crédito do BNDES. Então, ninguém desmentiu que o Mercadante pode ir mesmo para o Banco de Fomento, mas ele mesmo acabou por atuar para abrandar um pouco esse temor que ele mesmo causou. Ele se encontrou com o presidente da FEBRABAN, o Isaac Sidney, na cerimônia de diplomação de Lula no TSE. E eles tiveram ali uma conversa reservada, confirmada pela CNN. Conversei com gente ontem que presenciou e acompanhou mais de perto. E para Isaac Sidney, ele disse assim, olha, nós não vamos
repetir aqui, nós sabemos que não tem mais espaço para fazer a política que o BNDES adotou lá atrás, de subsídios, usando dinheiro do Tesouro. Também não vamos mais fazer financiamento lá de fora, ou seja, não tem reprise do BNDES, do final do mandato de Lula e de todo o mandato de Dilma Rousseff. Agora, sim, ele defendeu uma flexibilização, uma mudança da TLP, que é a taxa de juros usada pelo BNDES para a concessão de crédito. Mas garantiu que isso não vai ser feito na canetada, né? A Priscila falou aqui, olha, vai mudar a lei das estatais o quê? Com medida provisória, com canetada, né? Então, a discussão não só do conteúdo, mas da forma com que o governo vai promover as mudanças que ele pretende, ela está gerando essa sensibilidade toda, porque é o seguinte, jogar uma medida provisória revogando a lei das estatais ou dar uma canetada também para revogar a TLP. Se vier na base da canetada, o mercado vai reagir. Nós trouxemos hoje no Money também um relatório que foi apresentado há poucos dias pela Ambima, mostrando o fluxo e a movimentação dos investidores entre fundos de renda fixa, fundos de ações, para mostrar com mais detalhes o que está acontecendo, e especialmente a diferença das opções e da gestão dos investidores locais e dos investidores estrangeiros. O gringo não parou de entrar aqui. Agora, em dezembro, o saldo parcial acumulado é de mais de 3 bilhões de reais. No ano, são mais de 90 bilhões de reais. É um recorde o que está acontecendo. Então, o gringo está entrando e o local está saindo. E a gente quis saber do Pedro Paulo Silveira por que isso está acontecendo. Qual é a diferença da motivação dessa movimentação dos investidores? Vamos ouvir. Na minha visão, é que continua uma visão negativa para o mercado brasileiro por parte dos gestores brasileiros que administram os fundos de ações, os fundos multimercados, por conta da instabilidade da política fiscal esperada para o próximo governo. Então, enquanto o governo não sinalizar, o próximo governo não sinalizar uma solução, vamos dizer assim, incrível para a questão do déficit público, esse fluxo negativo para ativos brasileiros deve continuar por parte dos investidores locais. Os estrangeiros é um pouco diferente. Lá fora, eles têm optado por países emergentes. Eles têm visto que o prêmio de risco embutido nos países emergentes é melhor do que aquele que está para os países avançados. As bolsas de emergentes podem oferecer uma relação risco-retorno melhor e eles têm optado marginalmente por colocar alguma coisa nos países emergentes. Se você for observar, 1,5 bilhão, 3 bilhões de reais em investimento estrangeiro aqui no Brasil, não dá 1 bilhão de dólares hoje, é muito pouco para o volume que eles administram lá fora. Então, o que eu digo, o que eu penso, eu acho que o fluxo vai continuar negativo para a Bolsa Brasileira, por conta dos locais, e os estrangeiros estão fazendo essa movimentação, que é pequenininha ainda, né? Apesar de parecer uma coisa grande para eles, o portfólio de estrangeiros ainda é pequeno, devem continuar com essa alocação ao longo das próximas semanas, basicamente porque, em termos de dólares, né, olhando em dólares, a Bolsa aqui está muito atrativa. Então, eu acho que esse movimento continua marginalmente, a Bolsa deve sofrer um ajuste ainda, mas depois eu acho que os preços vão ficar um pouco mais equilibrados. O que aconteceu foi que até algumas semanas atrás o Brasil não tinha muito prêmio para o investidor local manter suas posições em ações. Acho que agora esse prêmio está sendo um pouco melhorado, a Bolsa vai caindo, os prêmios vão ficando melhores e deve se estabilizar em algumas semanas. Bom, lá fora, vamos passar pelos mercados globais. Agora o destaque é a inflação dos Estados Unidos, o CPI, que vai sair às 10h30 da manhã aqui do horário de Brasília. A expectativa é que a inflação desacelere de 7,7% para 7,3% de outubro para novembro. E o núcleo da inflação, que é muito observado pelo mercado, porque tira os itens mais voláteis, como energia e alimentos, e vê o quanto que a inflação está espalhada, deve cair de 6,3% para 6,1%. Se a desaceleração de fato se confirmar, reforça a visão de que a inflação nos Estados Unidos pode já ter atingido um pico e está começando a desacelerar com mais força. Isso abre espaço para que o Banco Central americano seja menos agressivo com juros. Então, esse dado é muito importante porque a gente vem falando aqui sobre outros dados que saíram, dados de emprego do payroll, serviços ISM, inflação ao produtor, que vieram mais fortes do que o esperado e reverteram um pouco daquela expectativa, daquela fala do Jerome Powell, que tinha falado que daria para ser mais suave, sinalizou
sinalizou que estava começando a ficar preocupado com recessão e não foco só na inflação. Só que se esse dado vier pior do que o esperado, aí volta todo o temor de aumento de juros, de inflação, que foi reforçado por esses dados que vieram mais fortes do que o esperado. E aí os analistas estão dizendo que a inflação nos Estados Unidos é o dado que vai explicar o movimento dos mercados a partir de 2023. Porque se a inflação ceder e continuar desacelerando, o Banco Central americano pode ser menos agressivo com juros. Com isso, todos os outros bancos centrais do mundo podem também ser menos agressivos com juros. Não é que vão parar de subir as taxas, mas talvez subir menos do que o esperado ou numa velocidade menor. E isso vai fazer com que as economias esfriem menos. Então, a desaceleração que já está prevista para 2023, uma previsão inclusive de recessão para alguns países, se esse dado da inflação americana vier menor que o esperado ou continuar vindo com uma desaceleração, pode trazer ali uma expectativa de juros mais suaves em 2023, o que pode atenuar esse cenário de desaceleração e recessão para as economias globais. Esse é um ponto. O outro ponto que o mercado está muito de olho é na reabertura da China. Então, a China, a partir da semana passada, fez uma reabertura, uma flexibilização inesperada da sua política de Covid, depois dos protestos que aconteceram por lá. Mas, depois da reabertura, o que está acontecendo? Os casos de Covid estão avançando, os hospitais não estão dando conta de atender os pacientes, mas, por enquanto, as autoridades chinesas estão dizendo que eles estão minimizando os riscos, estão dizendo também que a taxa de mortalidade da variante Ômicron é parecida com a da gripe. Então, por enquanto, continuam mantendo a política de reabertura e flexibilização das medidas da política de Covid-0. Mas como na China tudo é muito incerto, não se sabe se a reabertura vai continuar a todo vapor mesmo ou não. Isso mexeu também um pouco das commodities e é o que explica também a queda da nossa bolsa ontem e nos últimos dias também, depois daquela forte alta que veio com a reabertura da China, com as notícias de flexibilização. Então, tudo que acontece na China, que é a segunda maior economia do mundo, também acaba impactando o mercado e está impactando também a nossa bolsa, principalmente por aqui, porque nossa bolsa é muito baseada em commodities e a China é o nosso principal comprador. Então, esperamos que a reabertura na China continue acontecendo, a despeito do avanço dos casos de Covid, que sejam casos leves, para que esse segundo maior motor da economia global continue girando, né, e não desacelere tanto quanto é esperado. E com isso, o CNN Money de hoje fica por aqui. Desejamos a todos uma ótima terça-feira, possibilidade de nomeações de novos ministros hoje, então a gente vai acompanhar todas as expectativas, trazer as novidades para vocês aqui amanhã. Até amanhã, galera. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.